O reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem de Jesus Cristo. O que iria representar Jesus Cristo com essas palavras? O reino de Deus está próximo. Jesus falou da destruição do templo. Quando os discípulos admiravam a arquitetônica do templo, a sua beleza e a sua grandiosidade, com a grandiosidade dos seus edifícios, Jesus disse: está vendo isso daí? Esta visão que vocês têm diante dos olhos, não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava falando da destruição do templo. Para o conceito daquele povo, essa colocação de Jesus Cristo, que o templo seria destruído, era impossível. Pois Deus habitava no templo, e Deus é eterno. A casa dele é eterna. Como poderia ser destruído uma casa que é eterna? A conclusão lógica era que Jesus estava falando blasfêmias. Jesus estava falando blasfêmias quando ele colocava que aquele templo magnífico, com edificações portentosas, seria destruído. Certamente está aí uma heresia. É uma heresia. Como alguém pode dizer uma coisa disso, uma coisa como esta, da casa de Deus? Mas Jesus falou: o templo será destruído, e esse templo não ficará pedra sobre pedra. Pois o reino de Deus é chegado, ele falou numa outra ocasião. Que mensagem queria passar Jesus Cristo? Que o reino de Deus está próximo. Jesus estava falando de uma nova realidade. O mundo ia sofrer uma intervenção divina. Iria aparecer o outro Consolador. Isto mudaria todas as coisas. Mudaria a relação de Deus com o homem. O Espírito Santo. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ia trazer uma aproximação entre Deus e o homem. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de você. O que quer dizer isso? Pois até então, Deus se assentava na sua igreja, no seu templo. Deus morava no templo. Como que o reino de Deus pode estar próximo de nós? Se Deus mora lá no templo, é em Jerusalém. E eu estou aqui no Brasil, distante. Não conheço Jerusalém. Moro distante. Um Deus distante. O Deus no templo é um Deus distante. Mas uma nova relação iria desencadear-se. Pois Jesus disse: o templo será destruído. Uma nova relação vai surgir. Deus vai aproximar-se do homem. Até então o povo não sabia
e não podia entender esse conceito de Jesus Cristo? Pois o conceito que os amarrava, deixava atado, era que Deus está no templo, e Deus é eterno, o templo é eterno. Na sua cabeça jamais passaria a destruição do templo, pois Deus morava no templo. O eterno, todo-poderoso, mora no templo, jamais será destruído. E de fato esse templo foi destruído 70 anos depois por um general chamado Tito, um romano. E não ficou pedra sobre pedra. Cumpriu-se a palavra de Jesus Cristo. E agora, o que resta? O templo foi destruído. A imagem do templo foi destruída. O que se colocou no lugar? É isto aí, a proximidade de Deus. Deus próximo do homem. E como se dá essa proximidade? Através do novo Consolador. O outro Consolador. Quem? O Espírito Santo. Então hoje o relacionamento com o Espírito Santo é uma coisa natural. Sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Vai existir igrejismos, denominacionalismos, tradicionalismos. Mas o templo, a igreja, foi destruída. Deus não vive mais, e Jesus Cristo falou isso, em obras feitas por mãos de homens. Deus não vive mais em quatro paredes. Agora Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Este é o anúncio que devemos proclamar aos quatro cantos da terra, que o reino de Deus é chegado. Este é o Evangelho eterno, de Apocalipse 14. Este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, a todas as nações, povos e línguas, em testemunho. Então virá o juízo, virá o fim. Esta mensagem do Evangelho eterno está proclamando a iminência de um juízo. E nós sabemos que esse juízo vai culminar no lago de fogo, onde estarão Satanás, seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a urgência, eminência deste Evangelho eterno. Pois este Evangelho eterno proclama que virá o juízo. E que agora nós estamos na época do Espírito Santo. E esta época do Espírito Santo permite a aproximação de Deus ao indivíduo, à pessoa. Agora o reino de Deus está próximo. Ele está dentro de você. Ele está próximo de você. Ele está do seu lado. Ele está falando, apelando ao seu coração para que você o aceite. Milhares de convites são dados ao ar pelos quatro cantos do vento, quatro cantos da terra, falando que o reino de Deus é chegado, falando que agora é tempo de proximidade de Deus. Deus deixou o templo para se alojar no indivíduo.
Não sabeis vós que vós agora sois o templo de Deus? Paulo coloca bem claro que nós agora somos o templo de Deus. Isso quer dizer que Deus abandonou o templo feito por obra de homens. Deus agora está próximo do indivíduo. Deus está próximo de mim e de você que está sentado aí, que está aí no outro lado, tomando seu café, fazendo qualquer coisa. Deus está próximo de você e Deus está próximo de mim através de um outro instrumento, o Espírito Santo. Jesus falou disso. Falou, é melhor que o Espírito Santo venha. Porque se eu ficar aqui na terra, eu estou limitado pelo corpo. Não posso estar em todos os lugares. Mas o Espírito, ele pode estar em todos os lugares, em todas as gerações, em todas as épocas. Próximo do quê? Do indivíduo. E se ele aceitar, ele entra dentro do indivíduo. E se o indivíduo insistir, ele vai operar através do indivíduo. Isso quer dizer que o reino de Deus pode operar através de nós aqui neste mundo. Quando isso acontecer, vamos fazer o que Cristo fez, pois quando o Espírito entrou sobre ele, e Jesus sentiu que o Espírito está sobre mim. A partir de então, Jesus teve uma vida atuante neste mundo. Até então, Jesus era um desconhecido, um mero carpinteiro em Israel. Um desconhecido. Mas quando o Espírito veio sobre ele, a figura mudou. A figura mudou. E esse mesmo Espírito, disse Jesus Cristo, vocês esperem em Jerusalém, pois ele virá. E quando ele vir, ele vem com poder. Aí então, vocês sairão de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra e vão proclamar este evangelho eterno a todos os povos e nações e gentes. Como testemunha, veja só o que vai nos tornar essa nova relação com Deus, esta aproximação com Deus, uma testemunha de Deus neste mundo e na nossa presente geração, em cada geração. Deus está próximo. Deus abandonou os templos. Agora ele vive no indivíduo através do Espírito Santo. Esta é a mensagem da Boa Nova, que diz que o reino de Deus é chegado. É uma boa nova, não é? Deus não está mais no igrejismo. Deus não está mais no denominacionalismo, no tradicionalismo. Deus está agora na pessoa através do Espírito Santo. Deus está próximo. O reino de Deus é chegado. E essa mensagem, ela tem uma meta. Ela deve ser proclamada a todas as nações, tribos e línguas. E então virá o fim. E depois disso, o juízo. O encerramento. Devemos nos preparar. Devemos pôr atenção a estas declarações de Deus, que o reino de Deus está próximo de cada pessoa, de cada indivíduo. Basta tão somente a pessoa aceitar. Quem? Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre.
E para isso, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos é dado o Espírito Santo. É isso que vai nos trazer a convicção, a real representação de Jesus Cristo para o nosso espírito. Jesus Cristo real só pode vir para o nosso espírito através das revelações do Espírito Santo. Outra forma é um engodo, é uma mera representação fria, sem vida. A vida, o dinamismo, o dinamis está no Espírito Santo. Ele somente pode revelar Jesus Cristo real para você e para mim. Somente aí teremos a representação concreta de Jesus Cristo em nossa vida. A efetiva representação de Jesus Cristo em nossa vida somente vem através das revelações do Espírito Santo. Isto é um ato individual, pessoal. Não é um ato igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Por isso que o reino de Deus é chegado para a pessoa. Está próximo de cada pessoa. E a decisão é nossa. É uma boa nova, não é? O reino de Deus está próximo de nós. Basta simplesmente que o aceitemos e nos apropriemos. Deixemos que o Espírito Santo nos conduza. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não por igrejismo, não por denominacionalismo, não por tradicionalismo. Mas os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Pois o reino de Deus está próximo. E pode estar dentro de nós. E pode atuar através de nós. Pelo Espírito Santo.